Fala, empreendedores, tudo bem com vocês? Eu sou o Paulo Albuquerque. E eu sou Alderian Campos. Tudo bem contigo? Espero que seja tudo bem. 1% melhor a cada dia, hein? Isso aí. Essa é a parada, Paulo. Melhorar cada dia 1%. Adriano, olha só. Quem está aqui com a gente, Paulo? Simone Casas. Oiê! Voltei! Que delícia! E você é a primeira 2 vezes. É verdade, a Sério? primeira que voltou. Eba! Sabe aquele memezinho que tem um monte de bichinho pulando no Instagram? Pois é. Você merece. Que delícia, que prazer, que honra, que privilégio. Que legal. Viu? Estar aqui pela segunda vez. Realmente é uma honra. Eu sou fã de vocês. E vocês sabem disso, porque eu vivo repostando, né, Verdade, as coisas que a gente... Você é top. Que a gente fez aqui, Claro. o material que a gente gravou e usou. E eu sou muito grata, inclusive, porque a gente honra quem honra, não é? E eu, claro, que eu amei o convite de retornar e quero, claro, ser 1%, estar 1% melhor, sair daqui uma pessoa melhor. Com certeza. E o Dericast vai me ajudar, eu tenho certeza. Já tá nítido, assim, o upgrade, né? Rapaz, mudou demais, assim. Então, mas já você vai falar A dessas energia lá em mudanças, cima, né, cara? né? Que legal. Mas, passar pra você a bola, Adriano. A gente já conhece a Simone. Hoje é dia de aprender, Simone. Hoje então, eu quero aprender. hoje porque- nós vamos aprender. Ah, eu quero saber quem é Simone. Então, eu quero... todo mundo já aprender sabe. junto, Vamos aprender amigo. hoje. Vamos aprender Já junto, sabe. então, né? E A o- vida é esse caminho, É, que são 2 vias. de mão dupla, né? É uma via de mão dupla. E só não aprende quem não quer. Lembra do futurista Alvin Toffler? Lembra? Sim. O que ele disse? O analfabeto do futuro não é aquele que não sabe ler ou escrever, mas é aquele que não sabe desaprender para reaprender a aprender. Estamos em 2023. Hoje é dia 31 de março. E eu quero ser 1% melhor e desaprender para reaprender, se necessário O for. tema do programa hoje é pra lá de sugestivo, né, Paulo? É. Ser líder nos dias de hoje. Eita! É cabuloso, né, o negócio? Ser líder nos dias de hoje. Nos dias de hoje, assim, hoje? Ou Depois no- da na- pandemia. Hoje. Hoje. Que todo mundo tá tendo que se reinventar, tá todo mundo tendo que mudar, porque senão fica pra trás. Que precisa mudar mindset. Mudar tudo. Que precisa ressignificar e sermos pessoas digital, Opa. né? Tem que ser digital e tem que ser físico, então somos digital. É muito louco isso, não é? Mas como é viver isso? Esse termo você inventou ou você já ouviu de algum canto já? Não, ele existe. Eu não Muito doido, conhecia, né, não. não? Digital. Né? É a união do digital Sim. com o físico. Sim. Só que eu não tinha ouvido falar assim, e aí Também você não tinha ouvido, falando... não. Pronto, meu filho. Quantos- Simone também é... Cultura. Eu tô falando que eu vim novidades. aprender hoje. E quantos estão assim, né? Estão tentando ir pro digital, mas tem um negócio físico aqui, né? E é bastante importante você conciliar os dois, né? Hoje não Hoje é é importante, é necessário. Carol Cantelli, ela disse que quem não é ponto .com é ponto fora. Então nós precisamos ser ponto .com. Everybody need to do ponto .com. Tá chique demais, Né, mulher, né? gente? Precisa melhorar, Sim. né? Precisa ter esse upgrade. E quando eu falo em ser 1% melhor todos os dias, isso é muito importante para mim. Houveram várias mudanças, sim. Em um ano, nossa, gente, em um ano a gente muda tantas coisas. Verdade. Ressignificamos tantas coisas. Cara, tem um ano, cara, que você veio aqui. Já tem um ano. Eu não consigo precisar essa data. Depois vocês me ajudam. Sim. Mas eu sei que já tem um ano, porque, inclusive, eu me lembro de uma conversa que a gente teve aqui no estúdio, foi bem legal, e depois a gente conversa mais sobre isso. Mas já tem um ano, sim. E eu não mudei tanto assim não, tá, Paulo? Eu espero que eu tenha mudado para melhor. Ai, pra melhor, com certeza. Né? E um ano a gente também envelhece, a gente também enfraquece ou fortalece. Claro. Essas são as escolhas que nós fazemos. E para ser líder nos dias de hoje,
além de ser digital, nós precisamos ser equilibrados. Sabe que Deus tem me dado oportunidade de viver um nível de equilíbrio maior na minha vida, em várias áreas, mas eu tenho percebido isso. Inclusive na minha vida profissional, eu mudei de cidade, gente. Hoje eu Desacelerou um pouco. Desacelerei muito, inclusive. Que isso aí também é um equilíbrio, né? É um nível de equilíbrio. Legal. Não é? E quem me acompanha sabe, você que é meu seguidor, que você com toda certeza percebeu a mudança. Com esta mudança na minha vida, muitas outras mudanças vieram. E que mudança, né, Simone? E que mudança, não é? Show. Então, assim, com isso, eu precisei ter esse equilíbrio. A minha vida não pode mais ser só redes sociais e trabalho, e trabalho, e trabalho. Sim. Lembra que eu era casada com o meu trabalho, né? Agora não. Né? Agora eu tenho outros níveis para equilibrar. Então, hoje eu tenho uma pessoa com quem eu compartilho a minha vida, com quem eu preciso ter tempo de qualidade. Isso para mim é fundamental, né? E paralelo a isso, eu trabalho. Sim. Eu faço a obra social, eu oro, eu estudo, né? Mas aquelas 4 horas de estudo diário eu não posso negar, que não dá mais, não rola mais. Assim, agora vai 2 horas. É prioridade minha estudar, procurar novidades. Graças a Deus eu tenho mentoradas, eu tenho clientes que não me deixam parar, porque para cada pessoa o seu diferencial, para cada pessoa o seu assunto, mesmo que seja liderança. Então a gente precisa entender que o líder, ele não pode parar. Eu também mudei, Simone, ó. Eu vi. Rapaz, tu deu um toque de elegância nesse cabelo. Não, ele ficou mais novo, uns 5, 6 anos. Tem um monte de novidade aqui, né? Quando eu cheguei, eu vi esse cabelo aí, eu falei, olha, um upgrade total aqui. Não, e o Valderinho, olha o look. A moto tá lá na frente, Eu olhei, porque eu não vi lá na frente a Harley Davidson ainda não, entendeu? Pode só comprar a moto, que a capa já tem. Pronto, olha aí. Mas diz que tem que... primeiro tu veste, mostra como é que tem que ser, né? Isso, então a coisa vai ser plano de ter, né? Pela fé. Pela fé. Tu já começa a se vestir como. Exatamente. Né? Parecer ser, como. né? Parecer ser. Isso aí tem a ver com liderança, com certeza. Não tem? Tem mesmo. O líder do futuro, como que esse camarada tem que ser, hein? Simone, eu acabei, em alguns stories, né, que eu cheguei a ver no seu Instagram, eu via você falando com muitas mulheres, né, assim, sempre um círculo ali e tal. O que é, me fale mais um pouco desse projeto que você está fazendo. Ali eu já estou vendo que você está, né, semeando ali, investindo ali. Eu mudei de cidade e aí uma das grandes mudanças que aconteceram na minha vida foi essa. Quando você muda de cidade e vai para uma cidade onde você não conhece ninguém, porque é engraçado, né? Eu já viajei tanto aí, mundo afora e Brasil afora, conhecia vários lugares, mas eu nunca tinha ido a Recife. E hoje eu moro em Recife. E quando eu casei, eu só conhecia o Gerson em Recife. Caralho. Gente, foi muito louco isso na minha cabeça. Né? E eu falei, e agora? Deus, e agora? Como ano é passado isso? Você estava em Vitória, né? Era. Antes de casar, eu morava no Espírito Santo, em Vitória. E aí eu fui para Recife, que eu também estava assim, há 2 anos só no Espírito Santo, e aí a coisa, quando estava se assentando, o Senhor alarga as fronteiras, né? Faz igual o Jabes, olha, vou alargar tuas fronteiras, e eu só digo que seja comigo a tua mão, de modo que não me sobrevenha aflição, e vou, né? Mas em Recife eu precisei começar do zero a minha vida profissional. Eu imagino. E não é fácil, eu quero dizer para você que não é impossível, mas não é fácil. Com certeza. Tá? Não é fácil você começar a trabalhar uma marca, um nome ali. E graças a Deus, assim, Gerson, ele tem uma empresa de terceiro setor, uma empresa que eu amo também, porque, gente, fazer
a obra de Deus, fazer uma obra social, é tudo de bom para mim. E se eu pudesse Tá não no teu trabalhar... DNA, né, Simone? Se eu pudesse fazer só isso, ia ser uma bênção na minha vida. Eu curto demais. Curto demais. Inclusive, tive problemas, tá, Paulinho? Foi? Foi porque eu tive clientes que me mandaram mensagem, me ligaram e disseram, e agora você só treina pobre? Caraca. É simples assim. Eu falei, não. Deixa eu te falar. Aqui é um projeto social e eu estou tendo o maior prazer de levar conhecimento, de levar informação, de levar mudança, de levar para essas mulheres a oportunidade de serem 1% melhor na vida delas. Isso não tem preço, né? Meu Deus, não tem dinheiro no mundo que pague. Não tem, não. Chegar em um lugar de mulheres vulneráveis, de mulheres que não têm condição, de mulheres que não têm perspectiva nenhuma de vida, nem perspectiva, nada. E, de repente, dá oportunidade de pegar um espelho, colocar na frente desse ser humano e fazê-la ver quem ela é de fato. Quais são seus pontos fortes, quais são seus pontos fracos. E ela dizer assim, meu Deus, eu consigo. Será que eu posso, dona Simone? Claro que pode. E a pessoa com o que tem em casa... Existe uma mulher chamada... ela é a doutora Sara Saravasti, ela é uma polonesa. E ela fez um estudo muito, muito bacana, que é o que embasa, inclusive, a metodologia que eu desenvolvi para a Ibrahema, lá em Recife. Para esse projeto, o projeto chama Empreender é Coisa de Mulher, Sim. E é um projeto para mulheres vulneráveis. E aí eu embasei a metodologia nesse estudo da doutora Sara Saravasti, que esse estudo, ele fala do efeito effectuation. O efeito effectuation é o efeito que ela, depois de todas as pesquisas, ela defende que nós podemos começar um negócio hoje com o que nós temos, com o que nós somos, do jeito que nós estamos. E aí eu peguei esse estudo, joguei na metodologia e levei para essa mulherada. Claro que eu trabalho as 10 características de comportamentos empreendedores, que a ONU dá o suporte, e está aí na internet para quem quiser. Mas eu trabalho essas características fundamentadas nesse método da Sara Saravasti, da doutora Sara, que diz que você pode começar. Você pode começar um negócio com o que tu tem hoje, agora, já. Com certeza. Mas dá certo? Claro que dá. Nós fechamos, né? Comece agora. Uhum. E nós fechamos, a validação desse método foi em eu não vou lembrar agora o nome da favela lá, mas nós começamos com 14 mulheres em uma favela lá em Recife. Bem pesado o negócio. E dessas 14 mulheres, 3 meses depois, sendo acompanhadas, monitoradas, 11 montaram um negócio, e aí são as fotos que você vê, tá? São as fotos que você vê. Ali já tem passado já, né? Ali é assim, faço foto no início e a gente vai acompanhando, eu, Suzana, a equipe de Ibrahema, e alguém que está dentro do bairro, que eu já denominei como mentora daquela mulherada. Faço esse acompanhamento. 3 meses depois eu voltei naquele mesmo lugar, acompanhando online. E 11 mulheres montaram seus negócios. 11 mulheres têm dinheiro, alcançam metas, dão suporte em casa, têm estoque. Mulheres que começaram fazendo tratamento de câncer. Tem uma mulher que no primeiro dia do projeto ela estava fazendo... quimioterapia. Então ela estava sem cabelo, estava de lenço, toda inchada por causa da medicação. 3 meses depois, eu cheguei lá, aquela mulher, o cabelinho já grande, ela toda linda, tá? Toda arrumadinha, um olho verde, que o olho da mulher nem aparecia no primeiro dia. Gente, um olho verde, uma pele bonita, um batonzinho. E eu olhava, quem é? Levina. A Levina é o nome da nossa promotora lá, que cuida dessa galera. Quem é essa mulher? Ela, menina,
É a fulana. Eu falei, a fulana? Sério? É que agora fugiu o nome dela. Gente, guardar nomes para mim é um desafio. E aí eu falei, é sério? Aí fui lá, eu falei, mulher, eu não acredito que é você. E ela com os olhos brilhando, ela disse assim, Simone, você não tem noção o que aquela fala sua fez na minha vida. De que eu podia ser alguém se eu quisesse. E eu podia ser com o que eu tinha naquela hora e o que eu tinha naquela hora. De arrepiar, né, Paulo? Eu fiz. E ela começou fazendo bolo em casa e vendendo pedaços. Ela começou mesmo em tratamento. Ela não parou. E durante os 3 meses, no final ela disse, na minha casa tem 3 estantes cheias de mercadoria. Hoje eu ajudei minha sobrinha, que estava com depressão em grau 4, e eu estou alcançando todas as minhas metas. Eu quero dizer para você que eu estou muito feliz e eu nunca mais quero parar. Vale a pena ou não vale? Meu Deus. Então, assim, as pessoas, Projeto 2 ou 3, lindo, que me mandaram mensagem, e eu mandei. É claro que eu respondi com o maior carinho e respeito, mas deixa eu falar uma coisa para você. Você que é mulher inteligente, rica, poderosa, que pode me pagar mensalmente uma mentoria, não é porque eu atendo um projeto social, não é porque eu tenho um tempo do meu dia disponibilizado a essas mulheres que eu vou deixar de estudar, de buscar, de acrescentar na tua vida. Mas entende, criatura, que isso me dá um gás, isso é o combustível para me fazer ser 1% melhor para te atender. Então, assim, a gente precisa dar oportunidade também para as pessoas olharem o todo, né? Ampliar essa visão. Não dá para eu olhar para você e fazer uma leitura do que eu estou vendo agora. Então, eu acho que uma das grandes dicas do profissional do futuro é essa, sabe? Não olha só o agora. Não olha só o que tu está vendo aqui na câmera. Dá uma olhada, né, nos bastidores. Né? Como eu estou olhando os bastidores aqui. O negócio de vocês não é um sucesso só porque vocês 2 estão aqui. Desculpa. Claro. É um sucesso tem todo, né? porque essa galera tá ali atrás das câmeras. Todo mundo faz com paixão, né, cara? Nossa, eu vejo o cuidado, eu vejo o zelo dessa galera quando nos recebem na porta, quando nos servem um café, sabe? Quando falam de vocês com carinho, com respeito, com honra. Isso é liderar. É ser exemplo, porque a gente sabe que o exemplo arrasta, não é? Então é por aí, Paulinho. Simone, quando você iniciou esse projeto, qual foi a primeira coisa dentro da sua metodologia que você ativou nas mulheres? Que isso sirva até de aprendizado para nós, porque a gente encontra pessoas todos os dias que às vezes está ali nas cinzas, paralisadas, né? A cabeça, como o seu esposo falou num outro podcast, cabeça baixa, sem nenhuma perspectiva. A primeira coisa que você ativa, que faz a pessoa levantar a cabeça, não, peraí. Bora! Primeira coisa eu preciso acreditar em mim. Claro. Tá? Primeira coisa, porque o líder ele tem que inspirar outras pessoas. A identidade, né? Primeiro, tem que ter isso, tá? Saber quem ele é, né? Se eu não souber quem eu sou e onde eu quero chegar, nada vai acontecer. E eu falo isso para elas. Então, a primeira coisa é estimular a autoconfiança em cada um. E eu quero até parabenizá-los, porque o tempo inteiro, desde que eu cheguei aqui nesse estúdio, eu tenho percebido, tenho prestado atenção nas falas de vocês, e vocês têm trabalhado autorresponsabilidade nas suas falas, e isso é muito legal. Talvez vocês nem percebam muito, mas eu vou lhes dar umas dicas. Por exemplo, a primeira delas quando eu trabalho autorresponsabilidade, eu uso eu na primeira pessoa, eu não fico terceirizando, nós, a gente, todo mundo. E eu vi Paulo falando o tempo inteiro, e assim, não, eu posso falar de mim, eu estou falando de mim. Quando nós, aí Paulo volta e diz, não, eu estou falando de mim. Isso é muito bacana, isso passa para quem está te ouvindo credibilidade, respeito e confiança. Isso faz parte de liderança, isso é muito legal, sabe? E o que eu faço com as mulheres é exatamente isso. Em primeiro lugar, dizer para elas o quanto elas precisam acreditar nelas. Mostrar quem elas são.
e fazê-las entender onde elas querem chegar. Né? E aí quando elas dizem assim, mas eu quero chegar aqui, eu já conversei 2 horas com elas até aí. E aí a gente toma um café, bate um papo e volta. Quando volta, eu digo, mas sabe como é que você vai fazer para alcançar esse lugar aí que você quer chegar? Aí agora vamos falar de mulher para mulher. Que agora Agora é forte. Não, agora, meu amigo, é onde separa meninas de mulheres. Sem dúvida. E aí a gente começa a falar de negócios. Aí eu entro com o conceito da doutora Sara Saravash, aí eu entro com as características de comportamento empreendedores, aí eu entro com motivação, aí eu entro com energia. E aí, ao final deste dia, pasmem vocês, a pessoa sai de lá com um plano de ação montadinho, lindamente, para ser trabalhado no dia seguinte. Day after, a promotora que está ali pertinho. E aí? E o grupo de WhatsApp bombando, porque esse WhatsApp é bênção muitas vezes, tá? Não vou dizer que o tempo inteiro não, mas se souber trabalhar é bênção. E Simone, você acha que esse seu trabalho, ele é o combustível ideal para transformar uma Ferrari que está parada sem combustível, para ela poder... Qual é o combustível da Ferrari? Qual é o combustível do Fusquinha? É o mesmo combustível. É o mesmo combustível. Mas eu tenho que colocar o combustível. Claro, senão não sai do canto. E qual é o combustível da empreendedora? Qual é o combustível do líder? Qual é o combustível do empreendedor? Autoestima. Motivação. E quem é que motiva o motivador? É ele mesmo. Se automotiva, né? Vai só quebrando, meu irmão, o cara na emenda. Cara, é ele mesmo. A gente tem que acreditar. Aí pode me perguntar, todo dia essa energia tá assim? Pergunte aí. Todo dia essa energia é assim? Claro que não. Impossível, né? Vai em frente do espelho. Lembras? 10 segundos sorrindo, tem dia que tá bem difícil sorrir. Mas é preciso. É necessário. Simone, o líder, o verdadeiro líder, ele é solitário? Gente, é engraçado isso, né? E eu posso dizer que com todas as letras, sim. Quanto mais a gente cresce, quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente busca, mais sozinho a gente se sente. Porque tu vai crescendo e as coisas vão ficando mais difíceis, aí tu vai ficando mais isolado, né? Engraçado isso, porque até as pessoas, elas vão... A impressão que dá é que elas dizem assim, é quase impossível chegar naquela pessoa. Vão se afastando naturalmente. É interessante isso. Verdade. Mas, lembra, esse cara é muito famoso, e a gente até conversou sobre ele, o Jim Rohn, Sim. que ele falou que nós somos a média das 5 pessoas que nos rodeiam. Sim. É isso, eu começo a ver o conceito do Jim... Jim, muito chique, né? Para íntima. Eu começo a ver o conceito do Jim se fazendo presente em nossas vidas quando a gente vai subindo esses degraus. Sim. Pô, degraus, tá certo? Degraus. Degraus, né? Ai, gente, tem hora que o português dá um nó, né? Cíntia Chaves, my goodness. Eu espero não ter assassinado esse português agora. Mas tem hora que a gente se sente assim. Sim. E aí... Até me perdi, menino. Que o líder vai subindo. Então, o nível cara, vai subindo e o conceito do Jim Rohn, ele é isso, porque assim, eu atraio pessoas que estão no mesmo radar, na mesma sintonia, na mesma frequência. Sim. Não é isso? Claro. Eu não sei onde que eu estava conversando, e deixa eu lembrar, mas eu estava... Pronto, eu treinei uma equipe de vendas, uma equipe de atendimento em Rio Branco, no Acre, aqui onde estamos, esta semana que passou. Vou fazer um merchandising, pode fazer, tá? Posso? Pode. Eu treinei a equipe do Dr. Éder Maeda Dermatologia em Rio Branco. A Acre é quem cuida da minha pele nesse exato momento, né? Por isso estou 1% mais linda. Mas eu falei para elas o seguinte: como é que a gente começa uma venda? Porque tudo é venda, né, gente? Claro. Tudo é venda, concordam? Concordo. Tudo o tempo inteiro a gente se vende, enfim.
Mas onde que começa essa venda? Na aparência? Não. Tu acredita, Paulo, que eu tenho estudado essa danada desse pano de fundo dessa venda? E aí, se você quiser saber mais, tu pode me contratar se tu quiser. Aí eu vou te contar. Fica a dica, né? Hashtag fica a dica, né? Mas eu vou contar aqui uma dica bem legal que eu achei. Antes da venda, na autopreparação, o clima, a energia que você emana, como você está, influencia diretamente. Tudo é percebido em vendas, né? Tudo! Falou bonito como eu agora, meu irmão. estou Tudo é percebido. É percebido. Porque se a minha energia não está bom, não está Eu boa... sinto muito isso quando eu vou vender. Se eu não estiver bem, eu não consigo. Então, aprenda que quando você não está bem, você não vai sair para vender, porque é o primeiro passo da preparação. Para você que vende, você tem que estar bem. Você tem que estar bem com você tem que estar se curtindo, você tem, sabe, tem que curtir o teu cabelo, você tem que curtir o teu perfume. E aí sim, Paulo, a gente vai para a roupa, para a postura, né? Pro tom da voz, pro olho no olho, pro aperto de mão, para estar ali criando esse clima de liderança atrás da mesa e tal. Mas essa tal de como eu estou influencia diretamente. Diretamente. E na verdade, isso define, é encantador. Né? Define tudo, né? É encantador. Como que eu encanto o meu cliente? Depende de como eu estou. É simples assim. Eu sou assinante do meusucesso.com e eu estava estudando lá com o Albert. E assim, eu fico olhando, gente, aqueles caras no meusucesso.com, eles arrebentam, né? Bom, né? Outro merchandising aí com o meu colega. Mas, enfim, mas eu curto. E quando é bom, a gente compartilha, claro. Não é? E esse pano de fundo das vendas foi, uma chave que girou aqui para mim. Porque, sim, eu pulava essa etapa. E aí a gente nem percebe. Sai de casa, aí o trânsito emperrado. Uhum. Sai de casa até bem. Vamos lá, vê se isso acontece só comigo, tá? Estou eu saindo de casa linda, loira, né? Cheia de energia para trabalhar e tal. De repente, o trânsito te bloqueia, aí tu tem que ir mais devagar, aí você começa a ficar nervoso e não tem louvor que resolva dentro do carro, né? E aí a coisa vai acontecendo. O horário vai se aproximando. O horário e tal, e aí você estava indo atender o cliente para fazer a venda, né? Vender a tua mentoria, vender o teu podcast, vender o teu negócio. E aí o trânsito vem, não sei o quê, e isso quando não dá ruim. Porque se der ruim, vem alguém, leva pedaço do teu retrovisor, né? Vem alguém, acontece alguma coisa, aí tu tem que parar, enfim. E aí você chega no lugar. A tua energia, como é que vai estar? Mais ou menos. E aí, Simone? E aí, meu amigo, que tu tem que voltar, né? Respira fundo, ora, faz qualquer coisa, dá 3 pulos, sei lá o que tu vai fazer. Mas eu entendo que a gente precisa se observar e não chegar para fazer o que a gente foi fazer, que é trabalhar, vender e tal, com aquela energia. De qualquer jeito. De qualquer jeito, jeito. Né? É engraçado porque eu fiz foi a experiência e como dá certo. E aí, fora isso, a gente tem as outras etapas, né? Desse processo. E isso é liderar. É mostrar para o outro como você está. E muitas vezes sem precisar falar. Porque vocês sabem disso. É muito mais forte o que você não fala. A pessoa olha e vê em você respeito, confiança, empatia. O líder tem que ser porque falar, seguro. Qualquer um fala, né? É lindo, meu Verdade, filho. Pega aqui o Googlezão e aí Ctrl-C, Ctrl-V. Seu Google, Ctrl-C, Ctrl-V, os líderes são massa. E aí eu posso falar aqui um monte, né, de liderança, que eles são empáticos, que eles não perdem o foco, que eles são realistas, que eles são ousados, que eles são isso, que eles são aquilo.
mas é muito fácil. Sempre tão otimista, né? E o tempo perde todo. nunca. Nossa, A prática é totalmente diferente, autoconfiança né? bombando, É. mas... O líder, além de ser um porto seguro, ele também deve ser um bom conselheiro? Ah, tem Ou ele erra? tem uma tal de uma diferença aí que eu acho muito legal, tá? Existem vários tipos de líderes. Sim. Principalmente hoje em dia, né? Mas assim, o líder não anda dando conselhos, não. Não? Ele é um exemplo e ele aconselha, se necessário for, na área de domínio dele. Tem propriedade para Somente, falar. né? Ele precisa ter propriedade para falar, porque existem diferenças aí. Existe uma pessoa que é específica para dar conselhos. Existe uma pessoa que é específica para fazer mentoria. Porque são habilidades diferentes. Sim. E uma pessoa que aconselha é um counseling. É um termo pouco usado, inclusive, no Brasil, mas existe um monte, né, de aconselhadores que fazem ou fazem sem ter muita propriedade. E aí eu até venho aqui advertir um pouquinho a você. Cuidado para as pessoas ou com as pessoas que você vive pedindo conselhos. Precisa ter cuidado, cautela, zelo com você, Com o que você está com o consumindo, que né? você está ouvindo. Opinião qualquer um dá, né? Conselho são poucos. São poucos. E aí, gente, é isso, sabe, Paulo? Conselho é algo muito especial. Eu peço conselho para quem? Para minha mãe, para o meu esposo. Porque é algo que vai mudar, né? Vai dar um norte, né? Quando eu peço um conselho de alguém, eu estou dizendo assim, eu acredito em você. Com certeza. Né? Aí ali tem história, né? Tem anos de experiência. Não né? que o líder não possa dar, veja bem. Tá? Aí já líder entra um numa outro ponto, quem é empresa- o seu líder, né? Exatamente. Quem é que você está Tá ouvindo, se inspirando, Quem se é ouvindo, que eu né? estou seguindo? Quem é o meu exemplo? Ele até pode, mas ele não está aí só para isso. Para isso, uma boa empresa, uma grande empresa, vai ter um mentor, vai ter um counseling, enfim. Mas a gente está falando de liderança, de você estar à frente, que inclusive isso é algo que precisa ser o tempo inteiro buscado, estudo, aperfeiçoamento. Né? A gente fala, por exemplo, o líder de hoje tem que ser uma pessoa que gosta de mudanças, que é proativo, que é resiliente. Mas essa tal dessa resiliência é tão bacana falar, né? Lindo. Não, é lindo, coisa mais linda. Lindo. Quero é ver mesmo você se colocar no lugar do outro. E aí fui ver um podcast, inclusive, do Pedro Calabres, com Z no final. Top. Conhece, né? Isso. Então, Pedro Calabres foi falar lá sobre realmente o que é resiliência. E sobre como é que a gente se coloca no lugar do outro. Não tem como. Não tem como. São experiências diferentes, né? Cada um sente de uma forma. Aí, se eu toco a mão de alguém, eu estou sentindo o que a pessoa sente? É óbvio que não, né, gente? A gente está falando de neurociência. Não tem como. Mas tem como eu, sim, pensar como o outro se sentiria daquela forma. Não é me colocar no lugar do outro, então não é sentir o que ele sente, não. É pelo menos procurar me posicionar como que eu estaria se eu estivesse naquela situação. Uhum. Né? Mas só que essa tal dessa resiliência hoje em dia, meu amigo, as pessoas só acham bonito. Mas vai você pedir para elas pensarem como o outro, sentir a dor do outro. Não é fácil, não. Não é fácil. É possível? É possível. Fácil é quando é com o outro, não quando é com você, o negócio muda, né? E eu costumo dizer o seguinte, a gente, eu, Simone, você, né, qualquer um até consegue. Quando a gente está muito, muito conectado com Deus, quando a gente ora, quando a gente pede para Deus, sabe? Porque só em espírito, só mesmo tendo o amor ágape no coração, a gente consegue olhar e sentir o outro. Quero só dizer isso.
Porque é ruim quando eu quero olhar para alguém e pensar o que o outro está sentindo. É muito diferente. Esse conceito aí, essa regra de ouro, não tem a tal da regra de ouro? Se coloque no lugar do outro, faça o outro que você gostaria que o que eu gostaria que o outro fizesse. Isso é tudo, gente, não é. Faça o outro o que o outro gostaria que você fizesse. E para isso a gente tem que perguntar. Porque ninguém tem bola de cristal. O que tu tá sentindo, né? O que é que você está sentindo? Como é que eu posso te ajudar? Como é que eu posso ser útil a você? Porque eu não gosto das mesmas coisas que você. E aí você vai me dizer, mas por quê, E dentro disso né? aí, você acabou dando uma revelação assim que muita gente não para pensar, porque se eu vou fazer pra você, eu vou fazer como gostaria que eu fizesse, é pra mim. Só que é do teu jeito, é a tua experiência, né? E isso muda tudo, na verdade, né? Com certeza. Não é, tu sabe que eu aprendi isso depois de casada? Na prática, o negócio é diferente, minha gente. Muito legal. Eu sou muito gente boa, do bem, boazinha, que só adoro fazer o bem, aí agradar e tal, mas não. Mas e o outro? Ele gosta de tudo isso? Dessa forma? Então. Ainda tem mais um ingrediente nesse meio aí, Simone. A gente acorda diferente todo dia. Cara, e a mulher tem uns dias que ela tá Gerson do céu. Não é isso, Simone? E o homem não, é? Não, eu tô na andropausa, Tá na sexta pausa, Alderiane. Já estourou as pausas tudinho, já, porque eu tô numa irritação tão grande. Ontem aconteceu uma coisa muito interessante, eu vou Pois confessar. me conte, meu irmão, que é pra aprender essa. Ontem eu me irritei com a minha esposa de uma forma tão... Eu queria esfolar ela, meu irmão. Cara, tô te falando. Aí depois ela falou, Adriano, não precisa disso. Calma. Falei igual a minha neta. Respira, vovô, respira. E eu não conseguia. Aí depois, acho que uns meia hora, eu digo, me perdoa, eu tava errado. Me desculpa, eu tava muito irritado, foi do nada, Simone. Andropausa. Essa bicha imunda mesmo aí. Pois é, continue, minha irmã. Pois é, e aí a gente é diferente. Só que o interessante é que é assim. Eu sempre morei com a minha mãe. Sim. Eu nunca fui casada e tal. E aí, aprender sobre o outro na prática diferente, né? É coisado, hein? É coisado. Mas é interessante. Porque a parte mais legal é realmente esse senso comum, né? Eu tenho que respeitar o outro como ele quer ser respeitado. Sim. Mas isso é fácil? De jeito Claro que longe não. de ser, né? Mas é possível, né? Mas principalmente quando a gente está vivendo esse amor de Cristo, vivendo essa harmonia de Deus. É mais fácil, talvez seja mais fácil, né? Uhum. Então, esse equilíbrio ao qual eu falei antes, essa nova estação, esse novo tempo, esse novo aprendizado, na prática, ele tem me feito bem. Eu tenho realmente mudado, crescido, me adequado, mas é todo dia um novo aprendizado. Todo dia uma nova história, né? É uma nova história. E agora eu posso olhar para as pessoas realmente e entender que não é tão fácil assim. Quando eu dizia assim, olha, eu tenho que ser assim. E aí agora eu digo assim, olha, vamos trabalhar para ser assim, né? Para que as coisas mudem, para que você consiga se adequar, se adaptar com esse novo tempo, com esse novo movimento, com a mudança na empresa, porque se muda a tua equipe de trabalho, tudo muda ali, altera muita coisa, e o líder tem que aprender realmente a se adequar a essas mudanças. O líder de hoje é isso. Se a gente for ver as nossas lideranças, as grandes lideranças têm sofrido muito. E a gente está passando por isso, por um processo de mudança muito grande no Brasil, né? A gente sabe disso. Uhum. E temos que aprender com isso. Como que essas mudanças têm influenciado dentro da nossa vida profissional? Como que essas mudanças elas têm refletido em nós também para converter essa mudança em nós como líderes?
Você tem falado muito aí, desde o início, né? Eu tenho percebido, acho que a Adriana também, que a base da conversa nossa hoje é a experiência, né? E eu vejo a analogia assim, eu vou dar uma analogia que para você escolher um bom líder é como aquela pessoa que escolhe uma árvore grande com sombras, né? Para poder descansar abaixo. Né? A árvore grande já é tanta experiência que ela teve, né? E nos dias de hoje, de tantas opções, existe um termo muito usado que é o lugar de fala, né? O que você acha sobre isso? De tantas pessoas falando de o lugar de fala e falando. Eu vou te falar uma coisa. Eu prefiro o lugar de escuta. Boa, hein? Tá? Porque o líder que realmente respeita o outro, ele vai escutar mais que falar. Para eu compreender o outro, para eu aprender sobre o outro, para eu aprender qualquer coisa. E até para eu falar qualquer coisa, eu tenho que escutar. Daí na boca do líder, a palavra dele tem muito peso, né? Tem. E até para eu, olha, veja bem, para eu falar, eu sou mentora. Eu estou seguindo com mentorias online, presencial. Aqui no Acre tem uma mentorada que a gente já está presencial novamente. E ela tem dito isso para mim. Ela diz, olha, como a minha vida mudou. Como você me ajudou a mudar a minha vida. E isso é muito... Quando ela fala isso, chega a me arrepia, tá? Não é porque eu sou uau. Não. Me dá um frio na barriga, meu amigo. Isso é temor. Tem, né? É uma responsabilidade louca. Sim. E aí ela disse assim, como que eu vou fazer para ajudar as pessoas ou para mudar a vida de alguém, Simone? E eu tenho dito a ela a primeira coisa, escute e respeite as pessoas, porque o tempo das pessoas não é igual ao seu. Então, esse lugar de fala, eu realmente, a gente ouve muito falar, escutamos o tempo inteiro, mas eu converto para um lugar de escuta para o líder do futuro. Escute mais do que fala. E tenha respeito com as pessoas, porque o tempo das pessoas não é como o seu. O movimento das pessoas é diferente do seu, as habilidades são diferentes, sabe? As experiências são diferentes. Então, a pessoa vai respostar de forma diferente, com um tempo diferente. Então, penso que o lugar de escuta talvez faria mais... A diferença, né? A diferença mais na impacto. Minha vida como líder. A gente vive um momento bem... Eu acredito que é um divisor de águas, né? Porque a gente vê pessoas que fazem tudo para estar no palco. A gente vê esse momento que as pessoas querem ser relevantes e não são. Né? A gente vê um momento que eu quero ter fama, porque eu quero ter isso, porque eu quero influenciar algumas pessoas, e a gente vê quanto vazio existe nisso aí. Eu vou abrir aqui o meu bloco de notas, porque eu vou falar a respeito disso. Eu fui a um evento em Recife esse ano, que foi um presente mesmo, tá, para minha vida. Gerson nem sabe, mas ele foi assim fundamental. E eu e Suzana, da empresa Ibrahima, a qual a gente faz parte lá com o Gerson, fomos para esse evento chamado Go Festival Digital. Mais de 70 palestrantes. E aí existiam 3 palcos, tá? Para 70 palestrantes. Palestrarem em 3 dias. Cada palestra tinha ali mais ou menos 1h30, 2. A palestra menor tinha 45 minutos. Então, se a gente for ver, o evento começava às 8 da manhã, tinha um intervalozinho ali na hora do almoço, e até às 20. E era simultâneo os 3? Simultâneo. Você escolhia ali. Meu amigo, aí você fala de palco e das pessoas que querem brilhar o tempo inteiro nesse palco, porque, né? Quando eu estou no palco, eu sou o dono do negócio e eu que tenho que aparecer e nananã. E assim vai.
E eu tive que fazer escolhas para ver algumas pessoas brilhando nos palcos. E eu vivi algumas experiências bem especiais, inclusive com a colega que foi junto comigo, que teve uma hora que ela disse assim: amiga, eu não aguento mais. O que eu estou fazendo aqui, né? O que eu estou fazendo aqui, minha irmã? Porque eu estou me sentindo pobre de maré, desci. E eu olhava e eu dizia, minha irmã, segura aí. Respira fundo, que ainda tem 2 dias, né? Isso no primeiro dia. Caraca. Porque os palcos que nós fomos eram de pessoas, assim, incríveis. Eu não vou citar nem nomes, claro, tá? Mas pessoas incríveis. Muitas vezes têm falas, ações e espetáculos não tão incríveis assim. Então, os palcos, eles nos permitem mostrar realmente o que nós somos quando falamos. Porque o que aconteceu ali serviu de muita experiência para mim também. Muita gente eu acompanho, eu vejo nas redes sociais, que tudo é plástico, como diz Zygmunt Bauman, né? Tudo virou líquido, tudo virou plástico. E aí Bauman deixou esse relatório aí para a gente nos livros dele, né? Mas ali nas redes sociais tudo é assim. E eu vi algumas pessoas as quais eu dizia, meu Deus, será que é assim? Porque pessoas que falam de milhões, de zilhões, pessoas assim que, meu Deus do céu, que tinha hora que eu dizia assim, gente, e agora? Né? O que é que a gente faz? Né? Com o que a gente ganha? Com essas metas eu não vou conseguir sair daqui, não. Pelo amor de Deus. É forte. Né? Então, assim, os palcos, eles são preparados. A vida prepara palcos para a gente. E a Bíblia diz que o Senhor é quem vai nos exaltar. Não é? Com certeza. Então, a gente não precisa ficar muito preocupado com isso. Mas, respondendo a pergunta, os palcos, eles estão aí disponíveis para quem quiser dar o seu espetáculo. Agora, veja bem, não esqueça de uma coisa, nada fica omisso. Nada mais é segredo no mundo. Depois da década de 90, com esse boom da tecnologia, se eu der um Google aqui no CPF de alguém, eu sei da vida dessa pessoa. Eu sei dos processos, eu sei dos sucessos e insucessos, né? Então, assim, uma coisa que a gente tem que ficar nada está oculto, né? Nada! A Bíblia diz que nada ficou oculto aos olhos de Deus, né? E hoje em dia, nada ficou oculto também aos olhos do que buscam saber quem são essas pessoas. Se você dá um Google aqui, e aí a gente começou essa fala dizendo que quem não é ponto com é ponto fora, e aí você pode dizer, mas tem gente que não está na internet. Meu amigo, você pegue o CPF desta pessoa, que eu quero é ver se você não sabe tudo sobre ela. E ainda mais quando a gente tem contatos, né? Tal dessa networking que a gente conhece todo mundo. Ah, aquele meu colega lá da polícia. Não, aquele meu colega que é não sei o que e tal. E né, passa ali o CPF e a pessoa já diz assim, ó, tá aí. Já pega... O resumo da vida do ser humano. Manda o histórico todinho, né? Manda tudo. Então, é assim, a gente precisa se preocupar, sim, com esses palcos. E em como nós estamos nos mostrando nesses palcos. Eu entendo que é interessante o que você falou e é muito forte, muito profundo, né? Porque muitos, até você é de casa, até eu também, muitos, né? A gente conhece alguns que a gente acaba consumindo, né? Por só aquele momento, né? A gente não... Pronto, deixa eu só ser a entrevistadora por 1 minuto. Pode fazer. Eita, só um instantinho. Aí vocês também do estúdio, se quiserem pensar sobre isso. Né? Tem alguém que vocês conhecem, que vocês conheceram pelas redes sociais, ou conheceram assim de ouvir falar e tal, e tiveram a oportunidade de ver pessoalmente, e vocês se decepcionaram? Muitos. Vazio total. Fala uma coisa e vive outra. O discurso é vazio, não tem conteúdo, não tem consistência.
e o pior, não tem seriedade no que faz. Aí você imagina. Aí você imagina. Deixa ele falar mais não, senão ele vai acabar falando o nome. Eu já peguei a frequência da energia daqui. Doida, né? Dá uma vontade doida. Eu só uma coisa aqui pra desafiar. Simone, dá uma coceira doida. Aí Mas eu digo, melhor ficar calado. ei, tu sabes que eu digo pro Gerson não é acriano, né? Aí eu digo, rapaz, Gerson, a gente tá indo pro Acre. Aí ele, mas como assim, meu bem? Eu digo, meu amigo, o Acre é uma terra de muro baixo, tá? Muito baixo. Aqui, é assim ou não é? Eu tô literalmente. falando alguma besteira? Total. Aqui, todo mundo sabe da vida de todo mundo. É assim ou não é? É assim mesmo, literalmente. Gente de Jesus. Ei, se tu não sabe, alguém sabe. Que alguém... Não é? É. Pelo amor de Deus, É é desse uma jeito. coisa muito louca. E aí eu te pergunto, eu vou subir num palco e falar alguma besteira e fazer alguma besteira? Se eu quiser e for séria na minha vida, se eu quiser manter minha identidade, minha mãe disse, Euderian, minha mãe, Maria Casas, aquela mulher incrível, ela disse uma coisa para mim que eu nunca esqueço. A única coisa que você tem é o seu nome, cuide dele. Se alguém aqui já ouviu isso de pai e de mãe, Eu já. sabe? Porque é assim. E eu sempre tive muito cuidado. E aí, tenha cuidado, né? Com o que você fala. Quando você diz assim, eu vou fazer aquilo e você não faz. Quando você deve a alguém e esquece que deve. Quando você... né? Então, assim, sabe por quê? Porque o seu nome é a única coisa que você tem. Quando você faz uma coisa... O homem que não tem palavra, ele não tem nada. Nada, não é? É ruim, não é? O homem que diz que vai fazer uma coisa e não faz, ele pra mim não é homem. Para mim também não. Ele é um moleque. Então, honrar a palavra, né? Honrar. com Meu certeza. Deus do céu, já falamos um monte. Eita, eu acho que isso aí foi uma coisa de muro baixo. Mas aqui, chegou aqui uma pergunta. Os líderes estrelas, né, que são orgulhosos e soberbos, eles afundam a equipe? Sempre. Gente, como que um líder estrela, the king of the black coqueco, O cara, né? vai ter equipe? Nem tem equipe. Não tem. Sabe por quê? Porque esse não é líder, é chefe. Porque esse... O chefe não influencia, né? Não. E outra, esse camarada, ele não tem seguidores. De verdade, ele tem pessoas obrigadas a segui-lo. Não, é porque eu recebo bem. Lá eles pagam bem. Mas de admiração, de inspiração, eu não conheço líderes estrelas. A gente conhece um monte de gente assim, né? Sem dúvida. Que são aquela coisa linda. Cercado de bajuladores. Cercado de bajuladores. É isso aí, Euderian, você falou a coisa certa. Não influencia ninguém quer estar perto. E está. Quando por querem oportunismo, aparecer, né? por oportunismo. E, infelizmente, existe muito disso. Sim. Né? Assim, pessoas que estão perto de pessoas porque eu quero aparecer, porque eu quero sair no jornal, porque eu quero ir lá no Dailycast, então eu já vou perguntar para Simone como é que eu faço e tal, não sei o quê, e aí vou dar uma bajuladinha nela para ver se... É assim, infelizmente. E crescer com os seus próprios méritos é muito louco, é muito difícil. Ninguém tira, né? Ninguém pode tirar de você. Tu sabe que uma coisa muito legal é que eu aprendi também, e eu até comentei isso muitas vezes com o Gerson. É tão bom a gente não ter ninguém que faça assim, né? E, assim, E te obrigue a fazer as coisas. Não. Graças a Deus, eu estou onde eu estou, porque... Não é porque eu sou bacaninha, bonitinha, legal, não. Muito esforço, meu amigo. É acordar cedo todo dia, é ralar. Tem gente que diz que é sorte, né? Esses dias, em viajando, encontramos o Oscar Niemeyer. O Schmidt. O Schmidt.
E aí o Gerson até comentou, e comentou uma coisa muito legal que eu nem sabia, que ele abriu mão de estar no NBA. Pela seleção brasileira. Pela seleção brasileira. Exatamente. Olha isso. Quanta grandeza, né? Quanta grandeza. Agora, o que é que eu ia dizer? Será que o Oscar virou o Oscar porque ele era alto só e sabia jogar basquete? Quantas horas aquele homem treinava? Muitos. Quantas cestas aquele homem treinava por dia para chegar onde ele está? E aí as pessoas precisam compreender isso. Nós temos bastidores. Sim. Quanto tempo nos preparamos para estar aqui batendo papo? Quantos anos? Esses dias uma moça lá em Maceió, eu estava dando uma mentoria dessa de mulheres, essa do Empreender Coisa de Mulher, sim. Ela falou, eu quero ser mentora igual a você. Mas era a meta dela, gente, e aí também não dá para mentir. E enganar ninguém. Claro. Eu falei, vamos lá. Quantas horas tu vai? Senta aqui. Senta, criatura. Para a gente ser uma mentora, a gente tem que ter no mínimo, né? Assim, tem que ter experiência. Pelo menos umas 10 mil horas de experiência. Simone, deixa eu falar uma coisinha rapidinho, falando sobre experiência. Eu costumo assistir os programas de madrugada, né? E eu fico com o celular na mão. Eu tenho um grupo aqui que é eu e eu mesmo. E eu vou anotando algumas frases, né? Eu gosto muito de frases. Cara, teve uma, falando de experiência, falando o seguinte, eu acho que foi do David Leonardo. David Leonardo. Ele falou assim, ninguém pode roubar a experiência de um homem. Porque não é assim, eu não tenho como transmitir para você aquilo, eu tenho que viver exatamente. Aquilo. Né? Então, por isso que precisamos ter horas de estudo, 10 mil horas de estudo para você ser expert em algo. Isso não sou eu que estou dizendo, não, tá? São as pesquisas que dizem. Então, são 10 mil horas para você chegar e ser cabelo tá caindo aqui, onde daí, você... A produção tá falando ali que tá caindo pro lado. Você precisa chegar. Gente, aqui é máximo, tá? Vocês nem sabem. Bastidor é uma coisa legal. Eu espero que eu também esteja. Se cair, você me avisa, sim, tá? Então, assim, tem que ter essa expertise, tem que ter experiência. Não dá para ser Verdade. Da noite para o dia. Não mesmo. Né? E aí, esse know-how, esse background, essa experiência é só vivendo. Meu sucesso da noite pro dia custou 25 anos, né? 25, né? Foi da noite pro dia. Muito rápido. Não, e ninguém olha não, né? Como é que você chegou até aqui? Esses dias eu estava contando, quando eu estudei, por exemplo, quando eu fiz instrumentação cirúrgica lá em Fortaleza, porque eu passei 1 ano morando de favor na casa de alguém, eu tinha que acordar às 5 horas da manhã para poder tomar banho, porque o povo acordava às 6h30, mas eu já tinha que ter tomado banho. Eu ia para o hospital trabalhar de roupinha branca, uma chuva louca, eu ia de ônibus, mas eu colocava uma sandália, um sapato branco e uma sacola no pé, porque eu tinha que chegar lá com o sapato branco. Mas essa parte não cai na prova, né? Não. Os bastidores... Simone, nessa fase da sua vida, como era seu pensamento? Depende, assim, como era, assim, meu Deus... Como é que era a sua mentalidade, tipo, tá nessa circunstância, assim, claro, desse processo da sua vida, mas a sua mente, onde é que tava? Tava no futuro? Rapaz, no meu foco, isso foi em Fortaleza, eu fui à praia em Fortaleza em janeiro, depois eu comecei a fazer, esse foi 1 ano, esse bendito curso. Eu não ia à praia, eu tinha que ir para o hospital, eu tinha que estudar, eu tinha que me virar. Eu estava no paraíso, mas não podia aproveitar, gente, né? E eu sabia onde eu queria chegar. Por isso que é importante você saber quem você é e onde você quer chegar. A Maria Casas dizia assim, você só tem essa oportunidade. Não desperdiça. Sua mãe sempre foi bem objetiva, muito, né? Muito assim... rígida. De norte aqui, palavras de norte. É assim, tem que ser assim. Se você deixar passar, já era. Assim foi quando eu fui morar em São Paulo, assim foi quando eu fui morar em Curitiba, assim foi quando eu fui morar na África do Sul, assim está sendo em Recife. A vida é assim, cheia de oportunidades, mas a gente tem que saber como é que a gente vai agarrar essas oportunidades. O que a gente vai fazer acontecer daí? Se perder o foco, já era. Verdade.
O relacionamento, ele é fundamental no sucesso de alguém? É. Todos os relacionamentos. Agora tu perguntou o relacionamento, qual deles? Não, relacionamento comercial, assim, a pessoa, como tratar um cliente, como você trata... Fundamental. Gente, networking, rede de contatos é fundamental na tua vida. Os amigos que você tem, as 9.000 pessoas que tem na tua agenda que não serve para nada, porque tu não fala nem com 300, né? Tu não pode contar com... São poucas as pessoas que tu pode contar realmente, né? Mas é fundamental você ter relacionamento. Sim, claro. Porque a vida da gente é regida a partir deles. A gente não vive só no mundo. Sem dúvida. A gente não consegue viver só Não no somos mundo. uma ilha, né? Nunca. E nem podemos ser um solzinho aquecendo o mundo. Nunca. Nós precisamos ser parte. Sempre. E isso para mim é fundamental. Forte. Eu estava aqui pensando que ainda há pouco a gente falou sobre o líder do futuro, né? O líder que escuta. Eu vou contar uma experiência pessoal minha. Tá. Que como eu entendo muito de marketing digital, né? Que eu estudo essa parte, eu fui uma vez falar, né? Ensinar, né? E quando eu estava ensinando, para mim ainda era muito no nível, ainda estava ensinando o básico, né? Tava ensinando o básico ali e tal. E na minha eu já tava achando mediano, né? Falando assim, enfim. Mas depois, quando a pessoa veio falar comigo, as pessoas falavam assim, cara, eu não sabia nada que você tava falando, assim, tipo assim, eu não conhecia eu não conhecia isso, não conhecia aquilo. Pra ti era básico, mas pra e eu outro falei que tava assim, ouvindo, e na não. minha cabeça, assim, como naquele momento, como eu estava como líder, nossa, mas isso é tão básico, sabe? É o início ainda. Mas para ele que tava aprendendo, não sabia, olha, eu não sabia que tinha que fazer isso, aquilo, outro. E a partir dali eu aprendi mais, não é o que importa pra mim, né? Não é o que eu sei mais. Ali pra mim, essa experiência matou ali, entendeu? Essa minha visão. E uma das coisas que eu vejo, quando assisto muito palestras, essas coisas assim, principalmente sobre esse assunto, marketing digital, que se eles pudessem dar o poder de fala, ou seja, em vez de eles falar, passar o microfone pra plateia e fazer essas perguntas, o impacto seria bem maior do que apenas a fala, porque não importa o assunto, né? Sempre vai ter alguém disposto a aprender que não sabe nem o básico que você sabe, né? E eu deixo esse adendo aqui para você, né? E o pouco que tu sabe pode mudar a vida de alguém. Exatamente. Claro. Né? Exatamente. Por exemplo, a aplicação da metodologia da doutora Sara aí Sara Saravashi. mudou 11 mulheres, né? Não, só daquela turma. Só daquela Fora turma. as outras, né? Então, assim, o líder de hoje, ele tem que realmente... É primordial o poder de escuta, né? Dar o lugar de escuta para ele escutar o próximo, né? Escutar a necessidade do outro. E assim poder... Você sabe que são tão... Assim, hoje pela manhã eu conversava, a gente terminou um tempo de oração e eu falava com o Gerson sobre um exemplo que a gente viveu prático disso. Uma coisa que é tão pequena para a gente, uma ideia que para mim nem vai fazer muita diferença. Para o outro faz toda a diferença. Muda história, muda vida, muda rumo, muda sentido, né? Então, Paulo, quando eu citei aquele exemplo daquelas pessoas que me procuraram e disseram, agora você só ensina pobre, eu quis te dizer o seguinte: na hora de ensinar, de levar aquele método, aquela metodologia, aquele conteúdo que eu desenvolvi com o maior carinho do mundo, eu tenho o maior cuidado de não usar um vocabulário rebuscado. Justamente, eu também, quando eu faço da maneira que seja fácil e simples de a pessoa fazer. Isso, porque o simples é o correto, não é? O simples é o correto. E aí não preciso ficar... Né? Eu preciso ficar me exibindo, falando palavras difíceis e não sei o quê, para... Né, para de gostosão, né? Dar uma de... não precisa. Então, assim, dependendo de onde você está, e aí você, quando chegou aqui, você falou uma coisa muito legal, eu sou o mais burro dessa mesa, né? A palavra foi muito forte, mas assim, a gente sempre ouve isso, né? Olha, procure estar numa mesa onde você é o que tem menos conhecimento, que aí você aprende mais. Claro. Isso é muito legal. Mas isso faz muito sentido. Só que assim,
Quando nós lemos muito, quando nós ouvimos muita coisa, e quando nós estamos com pessoas intelectualmente desenvolvidas até, que temos oportunidade, sim, a gente pode. É bacana, é saudável, é salutar, mas não é o tempo todo que a gente vai ficar se exibindo, falando, né, e provocando pessoas, não sei o quê, com palavra, com vocabulário, com isso, com aquilo. Eu sigo a Cíntia Chagas, vocês a conhecem, ela é professora de português. Não conheço. Chegou a falar no outro... Ela é muito bacana e ela, inclusive, ela diz muita coisa sobre isso. Ela fala, para de se exibir, rapaz. Às vezes você não sabe nem o que está falando, fala porque escuta e fica querendo falar. E o outro escuta por respeito, né? E Vira o outro papagaio, escuta por né? respeito e você, sabe? E as pessoas perdem a vibe que você está ali porque não entenderam, porque nem tu entende o que tu está falando direito. Né? Então, assim, simplifica. O Picasso diz que o simples é o mais bonito, é o correto. É belo, né? Pronto. Simples é belo. Né? Nosso como é que é? Figital, no mundo figital de hoje, né? Como você pode ser relevante? Relevante? Vou pegar para um lado de empresa. Como uma Eita. empresa pode ser um negócio, pode ser relevante? Uma empresa pode ser relevante quando ela capacita pessoas para lidar com a tecnologia, mas ela valoriza pessoas no seu físico. Né? Hoje a gente precisa ter um ambiente de trabalho saudável, mas nós precisamos ter um ambiente de saudável tecnologicamente desenvolvido. Esse é o mundo digital. Então, eu falei do Dr. Éder, da Maeda Dermatologia em Rio Branco. Por quê? Porque ele capacita pessoas, mas ele tem uma tecnologia high-tech. Né? Tudo lá funciona por meio de sistemas e tal, e então não tem como fugir disso. Mas, Simone, e se eu não conseguir fazer isso? Adeque, prepare as pessoas. Nós estamos em uma geração aí que não fala mais a língua que eu e vocês falávamos somente. E a gente tem que se adequar a isso. Verdade. Uhum. Não tem como. Tem coisa que eu não domino. E eu deixo claro isso e não sou obrigada a dominar e nem quero e Ninguém nem vou morrer. é obrigado a dominar tudo, né? Não sou obrigada. Sinto muito. Né? E, inclusive da tecnologia. Sim. Mas eu me permito aprender. Eu vou buscar aprender. Porque eu preciso fazer parte disso. Isso é Sociedade 5.0, tá, gente? Essa Sociedade 5.0 foi estudado no final de 2020. Essa sociedade se reuniu aí para poder falar dessa sociedade que era a junção da máquina com o homem, como é que isso vai ser no futuro, e está aí o futuro. A gente já tem, né, uma inteligência artificial. A internet das coisas bombando, né? Porque a casa da gente agora, tudo já é digital, a geladeira fala, o telefone, a televisão, as paredes. A minha neta meu amigo. A minha neta pergunta a hora. A Alexa, né? Alexa, liga né? a TV, liga videogame. Gente, é isso aí. Vixe, Maria. Então, assim, a gente já vive um mundo digital. Mas dentro das empresas a gente precisa realmente preparar pessoas. Porque quem tem entre 40 e 60, 70 anos, não foi preparado para isso. A gente nasceu em uma época Estamos aprendendo. A gente nasceu em épocas diferentes. Vou fazer 52 anos de idade e eu vou lhe dizer uma coisa. Para mim, eu tenho que desconstruir e reconstruir, né? Eu tenho que reaprender muita coisa. Com certeza. Porque senão não vai. Simone, por que tanta gente dá tanto murro em ponta de faca? Meu Deus, porque são bobos. Eu ia falar outra palavra, né? Eu também pensava que você ia falar, como eu falei, né? Rapaz, poxa vida, isso é teimosia. O cara é teimoso. Existe uma característica que é persistência, que são das pessoas, né? Pessoas raras, pessoas Sim. Padrão, diferenciado, persistência. Mas a persistência é eu fazer, refazer, fazer de novo, aprender. Olha, não é assim, vamos mudar aqui, né? Ajeitar. As 1000 formas de fazer uma lâmpada, né? Pronto.
Posso ir mais profundo? Agora a teimosia é o quê? Eu vou fazer. Não, olha, mas vamos fazer assim. Assim, eu fiz, não deu certo. Não, mas eu quero fazer assim. É do meu jeito. É do meu jeito. Isso só vai ser se for do meu jeito. Uma vez, deixa eu falar essa. Um político grande. Cara, ele tava fazendo umas coisas bem difíceis assim. Aí eu cheguei pra ele, eu e o dono da produtora, que a gente tava fazendo uma campanha com uma produtora. E aí a gente falou, rapaz, por que tu não... A gente foi com muito jeitinho, né? Por que tu não faz assim? Tu tá meio agressivo, aquele negócio todo. Rapaz, ele deu um murro na mesa, Simone. Ele falou, eu cheguei até aqui assim e não vou mudar. Papel de enrolar prego. E aí Nunca. eu falei, beleza. Perdeu a eleição. Ai, Jesus. Cabeça dura, meu irmão. Simone, vou aprofundar mais esse assunto aí. Profunda. E quando é uma questão de crença? Pior ainda, tem que desconstruir. Tem um livro, dica de livro, Mindset, da Carol Dweck. Tem que mudar, tem que quebrar esse negócio. Quebra e faz de novo, né? Meu amigo, não tem como. Crenças estão aí, inclusive, para serem mudadas. Tá? Princípio não se muda, mas crença sim. Sim. Concordam comigo? Sim. Que nem aquele livro lá, financeiro, como é que é? Psicologia financeira? Não, é um que fala muito sobre crença financeira, né? Porque muita gente tem dificuldade nessas áreas, fora as Porque outras acha áreas. que nasceu para ser pobre. Né? Exatamente, tem muitas crenças assim E enraizadas, tem que né? E quebrar dá murro em isso. ponta de faca, dá murro em ponta de faca. Não, e isso é muito forte. Né? Assim, hoje, olha, se você não estiver aberto a mudanças, você está fadado ao fracasso. Não É tem como você falou, aprender a desaprender, né? Foi o Alvin Toffler, não fui eu, não. Foi um futurista que disse isso aí. Talvez porque o homem, ele tem medo do novo, né? Ele não se arrisca tanto. Rapaz, e dá um friozinho na barriga, não dá? Com certeza. O novo sempre dá frio na barriga, né? O desconhecido, né? O desconhecido. Mas é possível. Não dá para ficar o tempo todo, né, com aquela coisa focada, que nunca, não vou mudar, tem que ser assim. As pessoas não mudam. Tem que ser maleável, né? Assim, ai, pelo amor de Deus, flexibilidade é tudo de bom.com. Uma vez, fiz um acompanhamento, eu acho que era um acompanhamento, não, era um processo de coaching, né? E aí o rapaz estava lá, ele estava em uma sessão, em um momento lá, e ele estava trabalhando as memórias, né? E aí ele começou a conversar com cada um, aí chegou numa moça e ele falou assim, pediu para ela contar a parte mais triste, que ela não gosta nem de mexer, né? E um coaching fazendo isso? Eu acho que era um coaching, assim. Não vou nem falar nada, porque aí, coaching não mexe em memória, devia ser um psicólogo. Eu acho que era, talvez Amor fosse de assim. Deus. Aí ela começou a falar quando a filha dela quase morreu afogada, né? Então quando ela falou, não, mas eu quero que você conte a história, como é que foi? Aí, eu acordei, eu fiz isso, fiz aquilo, pegamos o carro, fomos até a praia, eu fiquei na areia, e aí quando minha filha entrou no mar, aí ela começava a chorar aí, né? Antes disso, aí ele explicou. Isso era bem uma hipnoterapia. Né? Antes disso, eu acho que era mais ou menos. Antes disso, ele estava falando que a nossa memória é como se fosse uma fita cassete, né? Então, todas as nossas experiências, quando crava com a emoção, marca, gera um trauma, né? E ali ele fez um negócio interessante que ela não conseguia contar a história. Ele fala, não, agora você vai conseguir contar a história. Não, eu não consigo. Daí ele começava a repetir o processo, entendeu? Até que, em vez de ela falar, eu não consigo, ele falou, fale, eu consigo contar essa história. Aí ela começava, eu consigo. Daí voltava, eu consigo. Aí, tanto ele fazia assim umas 4 vezes, na quarta, que ela falou, eu consigo. E continuou, ela terminou a história. Daí, não, eu corri para dentro da água e tirei a minha filha de lá de dentro, né? Então, assim, por que eu estou contando essa história? Justamente por causa da crença. Porque muitas das nossas crenças a gente tem baseado em experiências dos nossos pais, experiências de vida, né? Sim, paradigmas. Paradigmas. Né? E isso numa empresa, né? Não começa assim, geralmente no funcionário, que às vezes o funcionário entra na empresa e não sabe nem quem é os pais dos donos e tal. E você que é líder, né?
e vai ser um líder do futuro, porque é obrigado a ser, né? É importantíssimo você ser um novo líder. Você tem que trabalhar isso na sua vida, né? As suas crenças. Tem, Paulo. E tem que saber como trabalha, né? Assim, tem ferramentas. E às vezes sozinho não vai conseguir, não vai. Não. Existem muitas ferramentas para trabalhar essa crença, essas crenças, esses paradigmas, essas quebras, essas mudanças e tudo. Tem o nome de uma ferramenta que eu não estou conseguindo lembrar agora. Ai, Jesus, como que é o nome daquilo que faz, que eu até fiz já, que contratei uma equipe para fazer, porque eu não trabalho aquilo. Vou ver se eu consigo lembrar aqui, gente. Algo comportamental. Como Discord, é que é o nome, não, gente? Discord não, né? Não é coaching, não é psicologia, não é hipnoterapia. Eu vou lembrar já já. E precisa ser feito em alguns casos. Em alguns casos, precisa ser feito sim. Mas é feito muito de uma forma individual, com concordância, trabalhando a ferramenta certinha. Muito reservado. Para não gerar ainda mais traumas. Né? E isso é bem sério. E aí, quando eu até interrompi você, porque você estava falando que o coaching fez uma retrospectiva, ou a introspecção, ou uma regressão, né? Regressão. Coaching não faz isso. Coaching só faz perguntas e com foco no futuro. Coaching não faz pergunta do passado, não. Quem faz pergunta do passado é psicólogo. Terapeuta, me conta teus hipnoterapeuta. Me conta teus podres aí. Coaching só faz perguntas, e pergunta com foco no futuro, porque o coaching ele pega a pessoa do ponto A e ajuda a chegar ao ponto B, só isso. E é claro... É facilitador, né? Mas assim, e só com perguntas, porque a pergunta para o coaching, para o processo de coaching, as respostas estão aí dentro. Eu só preciso saber como acessá-las. É bem legal isso aí, inclusive vou estar dando um curso de liderança no Sebrae, no Acre, que é um curso, uma metodologia encantadora que o Sebrae Nacional desenvolveu em 2018. E aí com a pandemia foi interrompido e tal, mas é um processo lindo, tá? De líderes para identificação de perfil, para identificação de equipes. Como trabalhar essas equipes agora? Legal. A metodologia traz várias ferramentas de coaching. É lindo. Eu acho que é Roda da Vida. Existe uma ferramenta chamada Roda da Vida. Né? Geralmente, quando é aplicada, ali o cara já percebe muitas coisas que está errado e outras que está certo. O que está desnivelado, né? Aí dali já dá para trabalhar, né? Na crença dele, talvez seja assim porque você pensa assim. Isso mesmo. Né? Simone... Aí tem um tal de MBTI que aí revela a tua vida inteira. Faz o raio-x. O MBTI é lindo. Pai, Simone, acho que ela vai só pegando o cara assim, descascando. Nada. Aqui onde descascar essa? Para ti, o empreendedorismo é a única saída do país? Não a única, mas eu vou lhe falar uma coisa que é assim, eu tenho visto, cara, o Gerson fala uma coisa que é muito legal sobre esse empreendedorismo, assim, que inclusive faz parte da missão de Ibrahima. O empreendedorismo, ele dá vida para as pessoas, né? Por quê? Porque o que a gente tem percebido muitas vezes é uma pessoa que não empreende, ela não empreende porque tem alguns motivos aí. Aí eu estou falando da classe média baixa, tá? Sim. Por que essa classe média baixa não empreende muitas vezes? Porque roubam a criatividade delas. E quem rouba essa criatividade? Assim, se for pensar rápido, o governo. Claro. Como? Dá Zona tudo. de conforto. O que é a zona de conforto que o governo dá? É bolsa para tudo quanto é Bolsas, muitas bolsas. E isso rouba a criatividade, né, das pessoas. O empreendedorismo liberta. Gente, vocês sabem que eu nunca tive um emprego público na vida, né? Fiz um concurso na minha vida, um único, não. Fiz uns 2 ou 3, porque eu queria ser policial federal, mas
Eu fiz um único que eu passei de cara, que foi para a área de saúde, porque minha mãe, meu Deus, ela todo dia minha mãe pedia, vá fazer um concurso, vá fazer um concurso, eu disse, misericórdia, né? Fui fazer para obedecer, porque é melhor obedecer do que sacrificar, era pai e mãe, tinha que fazer, né? Fiz o concurso. Passei. Trabalhei uma semana, foi o tempo mais longo de governo na minha vida. Uma semana. Nunca mais na vida, porque eu nasci com comportamentos empreendedores, eu nasci para ser isso, sabe? Para ser quem eu sou mesmo, para correr atrás, para buscar aquilo que eu quero para a minha vida, e isso é libertador demais. Dá um trabalho danado, tá? E você que é empreendedor, você que corre atrás aí, que é um profissional liberal, sabe que dá trabalho. Trabalhar dá trabalho, Com certeza. mas é muito gratificante, é muito significativo, sabe? E é libertador, sim. É a única válvula de escape para o homem? Não, claro que não. Claro. Né? Mas é muito bacana, gratificante, libertador, enfim. Vale muito a pena. Pode ir. Show, Paulo. Só tenho aqui... Hoje, para mim, foi bem mais maduro, né? Foi bem mais... Conversa mais apurada, né? Foi mais bacana? apurado, bem mais profundo, né? Ah, legal. Como não falar de um monge executivo, né? Eu lembrei muito aqui, nossas conversas, né? Como você ser o líder firme, porto seguro, verdadeiro, que é o principal que tem que ser nesses dias, né? Firme, né? Mas tem que ser o cara ali que é servo, que é humilde, que escuta, né? Ah, o líder servidor, né, Paulo? Tem que ser, né? Verdade. Eu costumo dizer isso, que não adianta eu querer ser alguém... O servir transforma, né? Transforma, sem mostrar para as pessoas o meu exemplo, sem ir fazer junto, sabe? É tão bacana. Eu tenho uma mentorada que esses dias eu disse para ela, cadê você? Quero lhe ver. Mulher, eu estou aqui na empresa, porque o pessoal resolveu fazer uma faxina, sabe aquele 5S? Então resolveram fazer uma faxina e eu estou aqui limpando a calçada com eles. Eu falei, o quê? Como assim, mulher? Porque é uma mulher chiquíssima. E aí ela, não, eu trouxe, minha filha, eu trouxe um chinelo, arregacei a calça e estou aqui limpando com eles. Ela me mandou uma foto e aí eu fiquei assim ainda mais fã. Sabe por quê? Porque se necessário for, Faz, né? o empresário, o empreendedor, ele vai lá e faz junto. E ele ganha a equipe dele e ninguém toma isso dele. Se necessário for, eu vou lá e faço junto, e isso é muito legal. É por isso que o exemplo arrasta. Forte. Simone, Mas que muito obrigado. A hora da Simone. A hora da bênção, né? A hora da bênção. Vai lá, Simone. Ah, Deixa a mensagem aí pro público. Foi uma bênção grande, hein? Ter a Simone de volta aqui. Sim. ai, que bom. Eu também Muito me bom. sinto muito privilegiada, abençoada. De verdade, assim. Eu gosto muito. Gosto muito desse momento. Super curti. Obrigada, obrigada mesmo pela oportunidade. De verdade. Amém. E o que eu poderia deixar para você? Para você que está aí, né? Permita-se. Permita-se ser uma pessoa melhor. Permita-se mudar um pouquinho o teu mindset, o teu jeito de pensar. Às vezes a gente pensa que até já sabe de tudo. Mas sabe que eu tenho aprendido? E não é aquela frase clichê, quanto mais eu estudo, mais eu sei que preciso aprender. Não. Eu tenho aprendido isso, que quanto mais eu me permito, e isso não é fácil, eu não estou dizendo que é fácil, mas quanto mais eu me permito, mais eu consigo chegar nesse 1% que eu tenho buscado todos os dias. Gente, a permissão da vontade leva você a um ponto bem mais distante. Então, descubra de verdade onde você quer chegar, defina prazo para você chegar, porque isso é importante, tá? E vai.
E se precisar de ajuda, meu nome é Simone Casas, eu sou mentora de mulheres desde 2008. Eu ajudo você a alcançar os teus objetivos de forma humanizada, te respeitando, te honrando e vivendo esse mundo digital que a gente vive hoje. Então vamos embora. Vamos embora. Simone, como é de lei, você já sabe, todo mundo que vem no programa acaba ganhando um presente, né? Eu gosto de ganhar presente. E a gente do Dericast, Adriano, dá esse livro para você. Você possa... Olha, arrume a sua cama. Vocês sabem que isso aqui faz toda a diferença. Né? Vai mesmo. Pra vida. Vou só contar uma experiência para fechar. Olha. Essa história de arrumar a cama, eu morei na África do Sul em uma base missionária por 1 ano. Os 2 primeiros meses eu não sabia como era, né, viver numa base missionária. Eu não sabia, que eu nunca tinha vivido. E fui. Por lá, isso aqui é um hábito, tá, gente? Um hábito que eu trago da vida, da minha mãe, que me ensinou e tudo. Arrumar a cama. E eu não li, não, o livro do William. Eu vou ler. Mas lá na África, no 3º mês, eu ganhei a primeira avaliação, que eu nem sabia que ia existir aquilo, tá? Eu ganhei uma avaliação, porque tinha uma avaliação de comportamento. Eles observavam a hora que eu ia dormir, a hora que eu acordava, se eu arrumava a cama, se eu era bagunçada, se eu não era, sabe, umas coisas assim. Minha avaliação foi excelente. Estava sendo observado, nem sabia, né? Nem sabia. E aí, uma coisa que marcou muito para mim foi isso. Nenhum dia eles encontraram minha cama desarrumada. Foi lindo. Arruma tua cama, criatura. Gustavo, arruma tua cama, meu filho. Ai, Adriano. Ai, gente. Não, foi massa, cara. Esse programa é um divisor de águas, né, cara? Sim, sim, sempre é, né? Sempre é. É sempre bom receber a Simone, cara. Muito bom mesmo. Sim, parabéns pelo projeto. Espero que cresça ainda muito mais, sabe? Expanda. Ai, nossa, e vocês vão ouvir falar muito desse projeto e de outros aqui no Acre. Que bom. Bom mesmo. Pessoal, deixe nos comentários alguma dúvida que você tem. Segue ela lá no Instagram. @simonecasas.ac. Eu amo conhecer pessoas, fazer novas amizades e sempre tem um conteúdo bacana lá para você. Então, procure no Instagram, consuma lá os conteúdos que ela posta, stories, e fale no direct, né? Peça, contrate a mentoria, vale muito a pena. Se você assistiu o primeiro, assiste o primeiro, depois vem para esse, você vai ver o quanto que você vai aprender, né? Faça perguntas para Simone. Isso, manda perguntas para ela. Se inscreva no canal, curta, compartilha. Falar mais alguma coisa, Adriano? Não, é só agradecer mesmo a participação da Simone, né? Que Deus abençoe a vida dela, que Deus possa escancarar. Em nome de Jesus. Escancara, Deus. Soprar ainda mais o nome e o que Deus tem feito na sua vida. Amém. Eu recebo. Pessoal, um forte abraço, fique com Deus e até a próxima. Amém. Show!